menos. Mais ou menos? Por quê? Tô nervosa. De quê? Tô tremendo. Por quê? Ah, não sei, porque eu tô. Já são 7h30? Ué, Caramba. a gente só vai conversar. Calma, gente. É só um bate-papo, gente. Eu não vou fazer avaliação nenhuma, não, gente. Esse pessoal é doido, gente. Que isso? Boa Tô noite, tremendo, Boa tô noite. tremendo. Tô nervoso. Fala sério. Todo mundo já conectou, gente? Falta alguém. Acho que tá todo mundo. Verdade. Acho que tá faltando só a Cris, né? Falta uma pessoa. Tá faltando a Cris. Ela vai entrar? Enquanto ela não entra, a gente pode ir conversando. Pessoal, olha só. Em relação ao projeto, eu estava conversando com a Lídia, a gente não conseguiu. Não sei se é meu fone que tá ruim. Não sei se é o meu que tá. Tá Eu vou fechar aqui o microfone e vou tentar coisar aqui de novo. Plugar aqui de novo, tá? Eu acho que era o da Joeli. Aí eu te mutei aqui, tá, Joeli? Qualquer coisa você me fala. Você pode tirar. Eu acho que era o seu que estava dando uma chiadinha. Aí eu conversei com a Lid sobre os projetos, assim, não seria uma boa a gente falar sobre o projeto hoje, porque a gente não conseguiu conversar, eu e ela, sobre cada um dos grupos, não deu tempo. E aí, vamos supor, eu dou um feedback pro grupo de vocês, e eu não conversei com a Lid para a gente chegar a um meio termo, a gente sempre faz isso, né? A gente sempre, eu avalio de um lado, ela avalia de outro, e aí a gente se encontra para discutir, para chegar a um resultado. Então, como a gente não teve tempo de se encontrar para determinar pontuação, quais foram os erros e tal, a gente achou melhor não comentar sobre nota de projeto hoje, deixar isso para a semana que vem. E aí a ideia é que hoje a gente converse sobre o que vocês estão com dúvida, se vocês têm algum tipo de dúvida ainda do ciclo 2, como é que está andando o projeto, se já surgiu alguma dúvida do ciclo 3, parece que tem alguns grupos que já estão com dúvida, e aí a gente trabalhar em cima dessas dúvidas e do projeto em si, e não comentar sobre a nota do ciclo 2 ainda, tá? Então pode ficar mais calma, Marlona. Questão de nota no tranquilo. Mas a gente estava assim, mais preocupado com relação ao feedback passado aí na aula que teve, né, do pitch. Entendeu? Que a gente vai, teoricamente, a gente teria que mudar algumas coisas. Sim. Entendeu? E a gente chegou a até polarizar algumas coisas aí, para a questão do nome que tu chegou a citar, entendeu? A questão da forma de trabalhar. E acho que seria mais isso daí. Acredito eu que seja mais isso que está pegando pra gente. Assim, o que eu até conversei um pouco com a Joeli lá no dia, né, que parece que vocês ficaram chateados do feedback. Não, Bernardo, só para concluir, não é que ficou chateado, entendeu? A gente achou uma coisa, eu particularmente, tô falando por mim, tá? Tô falando do grupo não. Aí cada um fala por si. Assim, o que eu fiquei, assim, não chateado assim em termos, né? Porque a gente não teve nenhum contato direto contigo, assim, referente ao projeto, entendeu? E, pô, no dia parecia que só o nosso projeto que foi arrasado, entendeu? Porque todos ali que a gente ficou olhando ali foi bem pontuado, algumas coisas você questionou e tudo mais, mas o nosso foi só porrada, entendeu? Mas isso daí não vem ao caso agora, entendeu? Porque pelo que a gente estava conversando com a Lidiane, as coisas que ela tinha pontuado pra gente, a gente procurou melhorar. Então a gente não teve esse feedback seu para poder procurar melhorar. E agora já ficou uma coisa muito em cima para a gente tentar mudar o projeto todo, entendeu? Se a gente talvez tivesse tido esse feedback lá atrás, tanto é que a gente veio mudando. A gente estava com o pensamento de fazer um tablet ou um smartwatch, entendeu? E ela questionou isso daí, a gente mudou.
Aí passamos para a plataforma, fomos alterando mediante os feedbacks que a gente foi recebendo. Sim, sim. Só que, pô, chegou no dia da reunião, foi só porrada, e pô, isso mexeu, pelo menos comigo, mexeu pra caramba. Uhum. Porque a gente se empenhou, tentou se empenhar ao máximo aqui do pouco conhecimento que a gente tem, entendeu? E não chegamos teoricamente, parecia que a gente não tinha chegado a lugar nenhum. Então, deixa eu tentar me justificar sobre aquilo lá. Eu, assim, realmente eu não sei se eu fui tão desigual assim. Se vocês estão dizendo, eu acredito que eu tenha sido, então, por conta disso, eu peço desculpa ao grupo. Mas, assim, o que acontece? Por que pareceu até esquizofrênico minha fala lá no dia, né? Porque eu falei, dei vários pitacos pro grupo, dei várias críticas, né? Às vezes até pesadas, mas no final das contas eu disse lá que eu gostei da ideia. Parece, porra, o cara é maluco, né? Eu acho a ideia de vocês muito boa. Eu só acho que falta estruturação. A estruturação não tá legal. Então, assim, por mais que vocês tenham tentado apresentar, eu acredito que a ideia é muito legal. Tem público para isso, tem uma oportunidade real de negócio. Só que não dá para fazer de qualquer jeito. Justamente por acreditar que o negócio pode se tornar um negócio real, eu quero que vocês se esforcem para desenvolver isso daí o melhor possível. Não, sim, Entendeu? Claro. Aí foi isso que pareceu meio loucura lá no dia. Então, assim, se eu fui meio duro, é porque, assim, não justificando, mas o que eu senti na hora, porra, é um puta projeto, uma ideia do cacete, desculpa o palavrão, mas eles estão levando mais ou menos. Eu acho que eles deviam se desenvolver melhor, deviam aproveitar isso daí e aprofundar nisso, porque vai dar certo. Não, e assim, um outro ponto, Bernardo, assim, que a gente ficou, até algumas pessoas chegou a comentar, assim, que a nossa, que nem você falou, os outros grupos eu dei porrada, mas foi uma porrada em particular, entre aspas, entendeu? E o nosso, pô, foi pra sala toda, entendeu? Aquelas porradas desceram, bem dizer, pra sala toda, tá vendo, entendeu? Então, pô, meio que desmotivou, assim, desmotivou não, assim, mexeu um pouco, pelo menos comigo, mexeu muito isso. Uhum. Cara, assim, eu acho que a gente não precisa nem ficar remoendo isso, mas eu acho que até a palestra que a gente teve na quarta, da Sara, é uma coisa, Sim. assim, que a gente precisa levar em consideração. De novo, não justificando o que eu fiz lá, mas vocês vão levar muitas porradas na vida. Não, claro. Então, eu sempre converso isso com a Lidiane, porque eu não comecei o semestre com vocês, eu comecei um pouco depois, e aí eu tô um dia só na semana com vocês, então a minha participação com vocês é muito pequena. Eu não conheço todos os grupos, por exemplo, eu não conheço o nome dos alunos, porque eu tenho pouco contato com vocês, por conta de como que foi formada a turma para nós professores esse semestre. Mas eu sempre converso com a Lídia e eu converso com os alunos no início do curso. Vocês estão na faculdade para levar porrada, para apanhar, porque aqui é o lugar que você pode chorar, espernear, mandar o professor para aquele lugar, ficar chateado. Aqui você pode fazer isso, porque você está num ambiente seguro. Tipo assim, não vai acontecer nada de mal se você... você, Jefferson, não vai mais com a cara da Joeli, a Joeli não quer porra nenhuma, você quer demiti-la do grupo. Beleza, você vai lá, demite. O que vai acontecer com ela? Ela vai perder emprego por isso? Ela vai sair da faculdade por isso? Não, entendi. Só vai mudar de grupo. Entendi teu ponto de vista aí. Então, assim, é uma coisa pra gente atiçar algumas coisas em vocês, porque lá fora as pessoas não necessariamente vão ser carinhosas. Não, eu sei como é que é. E, porra, não vai nem pensar em vocês. E vocês vão ver que, assim, cara, eu sou de boa. É porque... Vocês não tiveram. Foi o primeiro contato que vocês tiveram comigo. E foi isso que mexeu, entendeu? Foi, assim, o contato direto nosso foi justamente nesse dia. Sim. E pô, veio aquela avalanche de porrada e a gente ficou meio. Eu, particularmente, fiquei bastante abalado, né? Mas aí, Jefferson, olha só, outra dica. Por exemplo, ali eu estava criticando o projeto.
E eu acho que vocês, em alguns momentos, levaram para o pessoal. Não precisava ser pro pessoal, porque eu não falei de ninguém, entendeu? Eu falei do Não, projeto. Então, certo, é certo. mais uma coisa para vocês ficarem atentos lá fora, né? Sei lá, no trabalho. Às vezes, a gente recebe feedback e não sabe que está recebendo feedback. Ou então a gente acha que está recebendo feedback e não tem nada de feedback. Então, algumas vezes, as pessoas vão te dar aquele esporro desgraçado, vai te esculachar e vai dizer que é feedback. E não é, porque ali a pessoa não está criticando o seu trabalho, vamos supor, onde você trabalha, seu chefe te chama, te esculacha, te humilha. Se ele fizer isso com você, ele está transformando o feedback em uma coisa pessoal. Né? Ele está criticando a pessoa, Jefferson. Mas se eu chego e falo assim, Jefferson, olha só, cara, o seu trabalho não foi legal, você não desenvolveu bem, seu trabalho tá uma bosta. Eu não tô te chamando de bosta, entendeu? Eu tô chamando o seu trabalho. E Trabalho aí, que não às teve. vezes, claro, não tem como não se afetar, mas às vezes a gente acaba escutando mais pro lado pessoal do que a avaliação do trabalho em si, tá? Isso, assim, gente, é uma parada que não é só com vocês que acontece, não. Vocês vão ver na vida, cara, isso vai acontecer diversas vezes, se não já aconteceu diversas vezes com cada um de vocês. Uhum. Tem muita gente que acha que tá dando feedback e não tá dando feedback nada. Outro dia eu tive que, quer dizer, eu ia dizer separar a briga, mas não dá para separar a briga virtual. Mas assim, amenizar uma situação que estava acontecendo no Núcleo 7, porque não souberam dar feedback. Foram dar feedback e falaram da personalidade da garota. Porra, Entendi. tipo assim, se você é um cara maneiro, se você é um cara escroto, independe do seu trabalho, entendeu? Se eu tenho do que trabalho, trabalhar... cada um vai pro seu lado. Exatamente. Se tipo Vai assim, dentro do trabalho. eu tenho que fazer um projeto contigo, mas eu não suporto você. O problema é meu, né? Quem não suporta É sou isso aí. eu. Eu preciso saber trabalhar até com quem eu não suporto. Claro. E aí chega lá no Núcleo 7, o pessoal fica desesperado porque desaprendeu a fazer isso. E aí foi tenso. Não, Enfim, mas beleza. tá tranquilo. Vamos lá. Esqueci, vamos virar a página. Não, tranquilo, de boa. Foi de lá boa. como eu tinha conversado com a Joeli, assim, a gente tem que aproveitar do feedback o que faz sentido. O que não faz sentido, joga fora. Né? Não, Então, beleza. peguem lá da minha fala, assim, se eu fui muito grosso, se eu fui escroto no dia lá, eu peço desculpa novamente. Não, show. Mas De peguem boa. da minha fala o que vocês acharem que faz sentido para o projeto de vocês, o que não faz, joga fora. Tá? Não, beleza. É a melhor coisa a se fazer. Nada. Valeu. E aí, gente, vamos lá. Ciclo Então. 2, dúvidas. Ciclo 3. Diga, Bianca. Não, então, posso falar só mais um pouquinho sobre o projeto? Claro. Então, aí pensando nesse feedback que você deu pra gente, a gente fez umas 3 mudanças, né? Eu depois até queria ver se eu posso te mandar pro seu Telegram, o texto mais ou menos que eu fiz, porque agora eu não vou lembrar tudo. Uhum. Aí a gente pensou em mudar o nome da empresa, eu coloquei um nome lá, e a gente está pensando você falou para negócio de diagnóstico, né, que não seria legal dar diagnóstico online. Aí a gente pensou o paciente já vir diagnosticado e com um plano de tratamento já traçado, e a gente seria uma plataforma para consultoria. Tipo assim, tipo uma ajuda. A pessoa está com dúvida. O meu filho, não sei, ele tá chorando e eu não sei o que eu faço. Né? Aí a pessoa entra na plataforma e faz uma consultoria com um profissional de saúde, mas aí o pai, o responsável, o filho já tem que estar diagnosticado, Sim. Qual o grau de autismo, quantos anos tem a criança e essas coisas. E a gente pensou nisso. E fazer parcerias também, caso assim, no final de tudo, o responsável não estivesse satisfeito, a gente poderia encaminhar para um atendimento presencial com um médico especialista, né, de acordo com o que aconteceu no decorrido. E dentro disso a gente pensou em fazer tipo uns planos assim, com jogos,
desenhos, filminhos, algumas coisas assim, de acordo com a faixa etária e com o grau de autismo do paciente. A gente pensou nessas 3 mudanças. Mais ou menos foi isso que a gente conversou. Olha só, eu acho essa parte de já vir diagnosticado a melhor coisa, porque vocês fogem de um problema sério. Eu não sei, vocês não devem ter acompanhado isso, mas há uns anos atrás, sei lá, uns 2, 3 anos, surgiu uma plataforma, até esqueci o nome agora. Ela trabalhava com atendimento psicológico online. E, assim, cara, super inovador, porque você podia ter atendimento do psicólogo na hora que você quisesse, você não precisaria ir no consultório, você poderia falar por chat e fazer chamada de vídeo de vez em quando, você tinha lá as limitações. Mas aí tinham 2 tipos de artigos que falavam sobre esse aplicativo. O primeiro elogiando, que era uma maravilha, que era perfeito, fantástico, não sei o que, ideia genial. Outro caindo em cima porque os conselhos regionais e Conselho Nacional de Psicologia impedia, naquele momento, né, não estávamos em quarentena, de qualquer atendimento psicológico ser feito online. Era proibido por lei. Então, acabava que aquele aplicativo oferecia um serviço que era ilegal no Brasil. Claro que pode ser que em algum momento, hoje, né, na quarentena, seria ótimo porque todo mundo, além de todo mundo precisar, que está todo mundo abalado psicologicamente por conta da quarentena, naturalmente, você obrigatoriamente tem consultas online. Então seria ótimo, né? Eu acho que o aplicativo ainda existe, mas naquele momento era proibido. Então, por isso que eu acho que faz sentido vocês atuarem já com um cara que é diagnosticado isso, para vocês não terem dor de cabeça com o Conselho Regional de Medicina, por exemplo. Para os médicos não caírem em cima de você e falarem, pô, como assim? Eu estudo 5, 6, 7 anos na faculdade de medicina para trabalhar com autista, faço pós-graduação e os cacetes, estudo 10 anos para atuar com eles, e aí você cria um aplicativo para trabalhar com eles? Não, isso daí não vai ser aceito. Então, assim, o médico seria o seu pior inimigo nesse caso. Então pensa o seguinte, rapidinho, gente, só vou fechar a câmera aqui um minutinho. Não quero passar não, tô avisando que eu tô indo lá no notepad. Tá. Desculpa, gente. Minha esposa veio aqui me avisar que ia dar uma saída. Então, naquele momento, a gente ia ter um problema. Se a gente pensar nessa coisa do diagnóstico, é um problema que a gente pode evitar. E aí, quando vocês passam para, ok, o cara já vem diagnosticado, o que você pode fazer? Você pode trabalhar em parceria com os médicos, com os psicólogos e oferecer uma plataforma de suporte ao tratamento. E aí você pode ganhar dinheiro a partir dos médicos também. Os médicos anunciarem na plataforma, por exemplo. Né? Além de outros lugares poderem anunciar, além de ter um serviço de assinatura. De repente nem faz assinatura para o cliente. Entendeu? De repente você só oferece pacotes para os médicos se cadastrarem lá e se manterem no aplicativo, cobrar uma taxa dos médicos e não deles. E aí ali poderia ser uma plataforma que auxiliasse os médicos a acompanhar os pacientes também no dia a dia. Então acho que faz muito mais sentido vocês partirem por esse lado, justamente porque vocês fogem da área de perigo, digamos assim. O Bernardo, mas assim, nesse ponto aí que você está falando, a princípio, a ideia seria para ajudar, teórica, como você já está cortando, né? Mas a princípio a ideia seria para ajudar a diagnosticar, que a dificuldade de se diagnosticar hoje em dia é muito grande, entendeu? Uhum. Então, por isso foi nosso ponto de vista aí para a ideia, que às vezes leva 3, 5 anos para conseguir diagnosticar um paciente com TEA, entendeu? Então, por isso que a gente focou por esse lado. Não, mas aí agora não mudou? Boa noite. Posso falar um pouquinho? Pode.
É o Rodrigo. Diga, Não, é Rodrigo. assim, que nem eu tava falando com o pessoal do grupo. A minha prima, ela tem um filho, tem 6 anos. Eu parei e perguntei a ela se já tinha diagnóstico. Ela falou que ainda não tem. E ela tá tentando desde de 2 anos. E até o momento não tem, entendeu? Quando ela começou a dar o primeiro passo para ter o diagnóstico, veio a pandemia, então parou tudo de novo, entendeu? Aí daí também eu, tipo, dei uma força para ter essa aceleração do diagnóstico, mas como o senhor falou, também poderia ter um problema. Mas eu Pois também é. vejo assim, acho que qualquer plataforma nova, por exemplo, tu vê o Uber. O Uber tinha guerra na justiça, tinha dia que o Uber era proibido de rodar, tinha dia que não, porque mexeu muito com o ego dos taxistas, né? Então acho que Sim, também mas o que que a acontece? gente pode até enfrentar esse problema. Quando a gente trabalha com saúde das pessoas, é complicadíssimo. Minha esposa é nutricionista, até antes da quarentena ela não podia fazer nenhum tipo de consulta online. Era proibido por lei. Se você for fazer uma pesquisa, vamos supor, estou fazendo doutorado, eu estou fazendo uma pesquisa na área de saúde, eu não tenho nada a ver com medicina, com psicologia, com nada. Eu sou da área de administração, estou fazendo uma pesquisa, só que o meu campo de pesquisa, o meu tema ali vai ser focado em hospitais. Como os hospitais se adaptaram no meio da quarentena. Cara, eu tenho que eu tenho que enviar a minha pesquisa para um conselho de ética, porque eu vou investigar pessoas, e aí esse conselho de ética vai analisar para ver quem que eu vou conversar, com quem que eu vou conversar, o que que eu vou falar, para liberar ou não a pesquisa. E é só uma pesquisa. Então, fazer um diagnóstico, como você mesmo falou, é uma coisa demorada. E talvez com o aplicativo não seja fácil de conseguir fazer isso. Talvez não agilize, porque de repente você precisa ver várias coisas em situações diferentes. Né? Talvez uma consulta no médico não vai adiantar, não vai ser suficiente para diagnosticar isso. Não, mas esse diagnóstico que a gente estava falando, Bernardo, era bem assim, em afirmar realmente que a pessoa teria, mas era meio que direcionar a pessoa para um especialista, entendeu? Daquela área que já tem que nem todos os médicos têm assim, ele tem indícios, mas não diagnostica, entendeu? Eles simplesmente vão direcionar para um outro médico, entendeu? Um especialista da área. Seria mais ou menos esse nosso papel. Aí, Jefferson, suspeita. olha como que você podia fazer. Ao invés de você falar que você vai auxiliar no diagnóstico, você vai auxiliar em direcionar aquela pessoa para o médico que vai fazer o diagnóstico. E de repente isso, você pode mais ou menos isso. Talvez a interpretação foi errada. Entendeu? Aí de repente no próprio aplicativo você pode pensar assim numa abinha assim: você sabe se seu filho é autista? Isso. Clique aqui para saber como fazer o diagnóstico. Aí a pessoa clica lá. Então, nós não conseguimos fazer o diagnóstico. O que nós temos aqui para te indicar são alguns médicos que podem fazer esse diagnóstico. Pronto. Acabou o problema. Entendeu? Porque aí você tira o seu da reta, sabe? Porque, cara, criticar é muito fácil. Né? E às vezes o cara com uma coisinha destrói tudo. Então a gente evita ao máximo. A gente tem que se proteger. Então, se a gente pode fugir pela tangente, ótimo. Entendeu? Aí eu acho que vai funcionar. Outra coisa também, Bernardo, que tu pontuou a respeito assim, da direcionamento do nosso público-alvo, né? Que a gente tinha colocado as classes, se eu não me engano, foi C e D. E no caso, tu acha que seria mais viável subir esse nível ou manteria? Porque a gente estava pensando mais em aí depende do modelo de negócio de vocês. Porque, por exemplo, se você for fazer algo parecido, não precisa ser exatamente igual, como eu sugeri, de cobrar do médico para fazer o cadastro lá, por exemplo, quem vai pagar tem grana. E aí o cara, por exemplo, Rodrigo o nome dele, né? O Roberto. Falou agora foi. Foi Rodrigo. Porque o nome dele aqui tá R. Marinho. Rodrigo Marinho. Então, aí, por exemplo, vamos supor, eu não sei a condição financeira da família do Rodrigo lá para ver se a tia dele poderia levar o primo, sei lá, o sobrinho dele no médico particular bom. Mas aí, por exemplo,
eu posso dar acesso de graça para aquela pessoa para minha plataforma. Porque aí eu não vou cobrar dele, eu vou cobrar da outra ponta, entendeu? O bom da plataforma é esse, você intermedia, provavelmente. Intermediar. Você vai fazer a ponte entre duas pontas. A ponta dos pacientes, dos pais dos pacientes, na verdade, e a ponta dos médicos. Você pode cobrar dos médicos e dar de graça para os pacientes. Porque aqui vai estimular que mais pessoas acessem, né, de graça, vai estimular que as pessoas acessem, e quanto mais pessoas acessar aqui, mais gente aqui, médico, vai querer pagar. Vai aumentar a visibilidade do médico. Exatamente. É uma boa. Existe um site chamado Doctoralia. Eu vou botar aqui para vocês. Doctoralia. Depois vocês dão uma olhada. É doctoralia.com.br. Esse site é um site que dá visibilidade para médico. Você vai lá, no site coloca, eu preciso de, sei lá, oftalmologista no Meier que aceita o plano assim. Aí eu clico em pesquisar, aí ele vai me dar uma lista de todos os oftalmologistas que trabalham no Meier e que aceitam um plano assim. E aí cada um desses oftalmologistas, eles, através do atendimento que eles fazem com os outros e através das respostas que eles dão para as perguntas das pessoas dentro da plataforma, ele vai subindo de nível, vai ganhando estrela. E aí, quanto mais estrela ele receber, mais ele vai ter visibilidade. Então, assim, é uma parada genial. E o médico paga. E é caro. É caro, tipo assim, 200 e pouco por mês era o plano mais barato. 200 e pouco. Sendo que tinha plano de 500 e poucos reais por mês. Por médico. Né? Então, eu acho que dá uma olhada, porque eu acho que por aí faz sentido. Também acho que para advogados também, acho que é o Juiz Brasil, se eu não me engano. Eu não conheço. Acho que tem também. Então, aí eu acho muito válido vocês irem por esse caminho, porque aí, por exemplo, você pode fazer várias coisas, ter blog lá no aplicativo, ter os joguinhos, ter tudo, para ajudar os pais dos autistas naquele apoio ali no dia a dia. E você pode fazer a ponte com o médico. Você pode até pedir para o médico responder algumas coisas lá. Eu acho que vai fazer bastante sentido isso. Depois até vale a pena vocês conversarem sobre essas ideias que eu estou trazendo aqui para vocês vocês baterem o martelo antes de qualquer coisa. Mas eu acho que o caminho é esse. É esse. Agora, sobre o público-alvo, se, por exemplo, você fizer de graça, não importa. Pode ser todo mundo, entendeu? Da ponta dos pacientes, né? Porque aí você vai ter praticamente dois públicos-alvos. O público-alvo que são os médicos especialistas, médicos, psicólogos, especialistas em trabalho com autistas. Os Na pacientes. outra ponta, os pais dos pacientes ou os pacientes. Então você precisa ver qual dos dois você vai focar. Né? Você pode até trazer os dois. E aí você vai falar sobre os pacientes e os pais dos pacientes, qualquer um de qualquer classe social pode participar. Agora, já dos médicos, aí o médico que estiver disposto a pagar, você não precisa nem entrar no assunto classe social. Tá? Mas assim, aí, olha só, uma dica que eu já dou para vocês, que eu lembro um pouquinho do projeto de vocês. Vocês precisam melhorar algumas coisas, tá? E aí, por exemplo, aquele modelo STP, segmentação, target e posicionamento, vocês precisam melhorar. Ali, eu recomendo que vocês estudem aquilo ali de novo, leiam os textos de novo, porque a partir dali você vai conseguir determinar o seu público-alvo melhor. Tem um passo a passo para você fazer e essa ferramenta vai ajudar nisso. Tá? Então é uma dica que eu dou aí para vocês. Eu acho que falta um pouco de embasamento em algumas coisas para vocês conseguirem sustentar mais a ideia de vocês.
Porque, gente, se vocês não tiverem a teoria por trás para te segurar, você vai levar porrada e você vai cair. Você leva porrada e não cai se você tiver certeza do que você está falando. E aí é só teoria que vai te ajudar a fazer isso. Ou anos de prática, porque aí você cria teoria, com anos de prática. Então vocês precisam desenvolver um pouco mais isso. Né? Dei uma revisada no modelo STP, eu acho que vale a pena. Mesmo que vocês já estejam agora no ciclo 3, acho que vale a pena revisitar isso, pelo menos para o trabalho final, vai ficar melhor. E vamos tentar focar no ciclo 3. Não, beleza. Bernardo, tá me escutando? Tô. Então, eu queria falar mais um ponto da plataforma e tudo mais. A gente estudando, fazendo algumas pesquisas e tudo mais, as pesquisas que a gente fez para estar realizando o projeto, a gente descobriu que eu até falei na apresentação, né, que tem alguns brinquedos que eles são para o desenvolvimento do autista, em alguma área que ele tá precisando e tudo mais, por exemplo, leitura, comunicação e tudo mais. Né? Isso, tem alguns brinquedos que ajudam. Sim. E eu queria ver com você nessa questão. Seria uma boa a gente comercializar esses brinquedos dentro da plataforma? Que seria uma outra fonte de receita, né? Isso, uma outra fonte de receita. Eu queria ver contigo se seria uma parada chamada, que tá assim, muitas empresas estão usando hoje, que se chama Marketplace. Já ouviu falar? Já. Sim, já. Então, cria um Marketplace ali, sabe por quê? Você não precisa ter estoque. Você não vai ter dor de cabeça disso. Você abre o comércio ali, outras pessoas anunciam. Nem você anuncia, não. Outras pessoas anunciam no seu aplicativo e aí você vai ganhar uma porcentagem do que a pessoa vai em cima da venda. Acabou, você não vai ter dor de cabeça com isso. Real. Pô, muito real. legal. E tem Americana faz muito isso, Americana. Tipo Mercado Tem uma Livre. empresa... Ô, Bernardo, uma empresa... fazer uma pergunta. Pera aí, rapidinho. Tem uma empresa que ela já fabrica esses brinquedos e vende. A gente podia fechar até mesmo uma parceria, um exemplo, né? E botar ela para vender lá. Beleza. Ou você pode ver lojas que vendam para as lojas anunciarem. Talvez você ganhe mais. Porque vai ter mais gente anunciando, entendeu? Do que a fabricante especificamente. Entendi, show. Ô, Bernardo, só pra tirar uma dúvida, tu tá gravando essa live aí? Tô gravando sim. Tem como depois tu mandar pra gente, cara? Sim, eu vou colocar no portal de vocês. Tá ok, então. Coloco lá. Bernardo, diga. Só pra finalizar, que já são 7h32, eu enviei pro seu Telegram mais ou menos, né, a ideia da gente. O nome que tá lá é um nome que veio na hora na cabeça, só pra não ter nada, e o valor, tem um valor lá que eu estipulei para esse negócio que eu te falei dos filmes, dos jogos online, também é valor tudo fictício, tá? Que isso aí também vai ficar de acordo com o público-alvo e tal. Só para você dar uma olhadinha, para depois você me passar um retorno, que daí eu passo para pro pessoal do grupo. Pode deixar. Tá bom? Eu não sei se eu consigo fazer isso hoje ainda, mas assim não tem problema não tem problema não, sem pressa, só para te avisar que eu já coloquei lá para você. Beleza, perfeito. Tá bom, valeu. Pessoal, foi um prazer. É rapidinho, né, cara? A gente só tem uma reunião e sai correndo. Mas a gente vai ter outras oportunidades para conversar. Assim, se vocês quiserem também, podem marcar. A gente marca em outro horário de aula. Eu consigo liberar alguns minutos para vocês. Show. Tá bom. Obrigadão, Bernardo. Obrigadão. Uma boa noite. Boa noite para vocês. Obrigado, valeu. Botou lá no Telegram lá, Bernardo. Oi? Aquele menininho, eu assisti o Shark Tank dele, aquele negócio do menininho que tu botou lá. Fantástico, né, cara? Eu vi. Ele não fechou com nenhum tubarão, não, mas a menina deu uma consultoria pra ele. Falou que ia dar uma consultoria pra ele. A dúvida do fórum, pra gente matar isso. Bernardo, a questão do fórum, quando a gente clica pra responder os fóruns, ele tá tudo num só, é isso mesmo? Porque os dos ciclos passados, eles eram desmembrados. Deixa eu conferir aqui, porque quem organizou lá foi a Lídia. Porque no ciclo passado estava em tópicos. Um exemplo, fórum de marketing, aí tava lá marketing, fórum de não sei o que, aí tava lá. Nesse ciclo não tá assim não, tá só um fórum lá, aberto e lança. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela fez uma caixinha só de fórum. Isso aí. Alguma outra coisa. Aí dentro dessa caixinha tá os 3 fóruns que a gente tem que fazer.
Ela não separou dessa Ele vez, fez uma não. caixinha só com os fóruns. Deve ser isso que eu sugeri, fazer isso que eu estou fazendo no Núcleo 7, está muito mais fácil de organizar. É que ela falou Pra que ia gente ficar mais fácil de organizar. É. Isso. Ela fez uma entendi. caixinha, aí colocou É 3 isso fóruns. mesmo, é isso mesmo, Não é gente. isso? Não é isso? É. Tá bom. Aí Tá você bom, então. entra lá no Valeu. fórum e aí você responde. Né? Você responde como se você estivesse respondendo a mensagem da lead lá. Uhum. Aí você vai só ir respondendo ali que tá de boa, porque facilita muito pra gente ler os fóruns. Entendi. Valeu. Tá? Tá bom, Beleza. então. Valeu, Obrigadão, obrigada. Bernardo. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana aí. Pra Tchau. vocês também. Feliz Dia dos Namorados. Valeu pra Obrigada. vocês também. Você também. Falou, gente. Tchau.